Bom, dando continuidade aos nossos vídeos, sobre a Umbanda, nós vamos falar agora sobre um movimento que aconteceu antes da chegada do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Muito antes do aparecimento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, dando as diretrizes de como seria a Umbanda, ela já era praticada não com o nome de Umbanda e nem com qualquer outro título. Os nossos ancestrais indígenas já evocavam os espíritos para a cura de doenças, para a proteção contra inimigos, para festejar o sol, para festejar a lua, as chuvas, festejar os alimentos, festejar as boas caças, os rios, os lagos e principalmente as matas. Já conheciam todos os orixás e as entidades espirituais, só que com os nomes cabalísticos usados no idioma tupi. Eu não encontro aqui nenhum tipo de necessidade nem interesse em dar uma definição da palavra Umbanda, ou mesmo de onde teria vindo, pois seria mais uma, e já que todos querem puxar o peixe para a sua própria rede. Ramatiz diz uma coisa, Tenda Mirim diz outra coisa, e até a ordem iniciática do Cruzeiro Divino tem a sua definição. Eu prefiro ficar tão somente com o que foi dito pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que dizia que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Tão simples... Tão simples como simples são as entidades que trabalham nas linhas de Umbanda, sem a necessidade de se inventar conceitos e tentar provar de onde veio a palavra Umbanda. As pessoas que procuram ajuda nos terreiros precisam de atitudes práticas que as ajudem e não de intelectuais interessados em estar sempre na mídia, pois caridade não pode esperar. A caridade tem pressa e às vezes muita pressa. Não quero crer que seja a espiritualidade que traga este tipo de assunto, e sim o ego de pessoas que não sabem o real significado da palavra caridade. Caridade, segundo a lei de Umbanda, é um médio dar ajuda espiritual a um irmão que está necessitado, através de passes, de orientações ou simplesmente uma conversa, mas que tudo seja feito com amor e sinceridade. A Umbanda, como já vimos antes, é uma religião secular que tem seus cultos voltados para a natureza. A Umbanda é a única religião genuinamente brasileira, pois foi fundado em solo brasileiro e por personagens que são os verdadeiros donos desta terra, que foi o índio. Teve a importante participação dos negros, e isto faz com que ela seja uma religião mais completa, com seus próprios princípios filosóficos de fundamentação, que com o passar dos anos foram se acoplando outras filosofias, mas sem nunca perder a sua real essência. Há pouco mais de 2000 anos, quando começou a se espalhar a notícia de que o mundo teria um Salvador que traria paz, os homens das guerras, aqueles que provocam as guerras, os poderosos daquela época, imaginaram um Salvador cheio de forças, empunhando espadas, que seria dominador e guerreiro. Mas quando conheceram Jesus Cristo, o que viram foi uma pessoa cheia de amor que traria a paz não pela força, mas sim por seus ensinamentos de amor ao próximo, de caridade e de bondade. A ganância pelo poder sempre esteve presente em todas as partes do mundo, e também naquela época já existia. Uma das frases mais conhecidas ditas por Jesus Cristo é que naquela região não sobraria pedra sobre pedra. E isso acontece até os dias de hoje devido às muitas guerras que são travadas no Oriente. Jesus teria nascido em Jerusalém para ali formar a plataforma religiosa mundial, mas forças poderosíssimas do plano astral inferior não permitiram que isto acontecesse, o que culminou em um atraso de algumas centenas de anos na evolução espiritual da Terra. A espiritualidade teve que reprogramar esta evolução e passou a criar em várias partes do mundo novas religiões, onde haviam sido enviados espíritos encarnados já bem evoluídos. Durante a Idade Média,
pela atuação nefasta da Igreja Católica, novos desastres espirituais foram provocados, com milhares de mortes, proibições e criações de um sem número de demônios. Isso também levou o planeta a um novo retrocesso da escala evolutiva. Na era moderna, em pleno século XX, surgem novas organizações chefiadas por fanáticos que se dizem enviados de Deus, como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Como a Igreja Católica, esta também foi fundada sob as leis de Cristo, e parece que, pelo menos no início de sua fundação, as suas intenções realmente eram promover o bem entre os homens, com mensagem de amor ao próximo. Mas com o passar dos anos, seus chefes com o poder da palavra viram que seria muito fácil manipular uma grande quantidade de pessoas e assim enriquecer às custas delas. Mas não foi só essa igreja que veio. Veio muitas igrejas pentecostais, dessas que a gente conhece hoje em dia, e que todas elas têm suas televisões próprias, têm seus programas de rádios próprios e têm seus canais de televisão, tanto canais fechados quanto abertos. Então todos esses pastores aí, e também muitos padres e muitos zeladores de umbanda, de candomblé, viram a facilidade que era dominar as pessoas através das palavras, através das missas, das giras que eram feitas, né? Então são pastores que são profissionais nisso que fazem. E eles pregam de tal modo que eles conseguem realmente ludibriar um grande número de pessoas, e através dessas pessoas que vão procurar uma ajuda espiritual, elas são enganadas. Na verdade são enganadas, e muitas até sabem que são enganadas, mas se deixam enganar. E assim vão sustentar essa imensa quantidade de vagabundos que tem por aí. O dízimo, que foi criado pela Igreja Católica, começou a fazer parte de todas as outras seitas e religiões também, né? Ficando claro que seria muito fácil enriquecer através dele, tirando o dinheiro das pessoas mais humildes e dos ignorantes a respeito das leis divinas. Vale lembrar que Jesus Cristo nunca pediu dízimo a ninguém. E o dízimo ele foi criado para uma ajuda às viúvas. Isso aí é uma história que rola, eu não sei se é verdade, se não é, mas dizem que o dízimo foi criado pela Igreja Católica para poder dar uma ajuda financeira às viúvas que tinham filhos ou não, mas que ficavam assim, abandonadas. Então a igreja dava uma ajuda espiritual, uma ajuda financeira com isso. Só que depois isso aí tudo modificou, né? As igrejas, tanto as católicas quanto as evangélicas, começaram a construir templos luxuosos, como se Jesus Cristo assim o quisesse. Aliás, Jesus Cristo nem tinha templo algum, pois ele afirmava que o verdadeiro templo é o nosso próprio corpo. Essa nova seita, que se auto-intitula de religião, tenta novamente promover um novo atraso na evolução espiritual da Terra, com seus ataques a outras religiões, mais notadamente as religiões afro-brasileiras e afrodescendentes. Indo de contramão ao que Jesus Cristo mandou que todos nós fizéssemos: amai-vos uns aos outros. O que prova que os chefes dessas organizações deveriam estudar um pouco mais o Evangelho, mas o verdadeiro e único, e não o criado por eles. Os chefes dessas seitas são tão malucos que criticam ferozmente os rituais da Umbanda e do Candomblé, chamando os nossos orixás, caboclos e guias de demônio. Mas, no entanto, levam para suas igrejas os nossos rituais, como banho de sal grosso, banhos de descarrego, correntes de desobsessão e tantos outros rituais que foram oriundos da Umbanda e do Candomblé. A igreja, eu vou falar logo, a Igreja Universal tentou aí há alguns anos fazer um imenso terreirão dentro de suas igrejas, com ex-pais e mães de santos, ou até fabricados, querendo que eles jogassem búzios e cartas dentro dos terreirões. Diga-se de passagem que esses ex-pais e mães de santos são pessoas medíocres e sem nenhum tipo de caráter, que não conseguiram enriquecer
dentro dos seus terreiros, porque os próprios orixás e suas entidades não permitiram, devido ao caráter que possuíam, ou que ainda possuem, né? E foram se juntar justamente a quem lhes criticavam, chamando pais e mães de demônios. Mas isso aí foi um negócio, até teve, não sei se alguém chegou a ver, não sei se você viu ou não, isso aí foi muito divulgado e difundido nos canais de televisão dessas igrejas. Tá? Só que isso aí foi um negócio que não deu em nada, não conseguiram fazer nada. Porque até então os verdadeiros zeladores, não sei se de Candomblé e da Umbanda, as duas religiões juntas ou apenas de Candomblé, resolveram botar pé, botaram na justiça, então eles lá da igreja resolveram acabar com isso daí. Então os terreirões não chegaram a acontecer. Em outubro de 1804, nasceu na França Léon Hippolyte Denisard de Rivail, mais conhecido por Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita, que seria conhecida mais tarde como kardecismo. Aliás, os próprios kardecistas não gostam de ser chamados assim. Eles preferem ser denominados de espírita, pois dizem que kardecismo está ligado à pessoa de Kardec e não aos espíritos. Então, os kardecistas, antigamente kardecistas, hoje são espíritas. O espiritismo trazido ao Brasil no reino de Dom Pedro II logo foi difundido na classe mais rica. E as manifestações mediúnicas deixaram de ser coisas apenas de escravos. A espiritualidade, que já vinha trabalhando há séculos pela evolução mundial, trouxe para o Brasil todas as religiões de todas as partes do mundo. E cada povo que chegava trazia consigo os seus ancestrais. Veio o negro com as crenças dos orixás, o espiritismo com a lei do karma e da reencarnação, o catolicismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo e várias outras religiões vieram para o Brasil, porque pessoas de várias partes do mundo vieram para o Brasil, né? E essas pessoas traziam consigo, mesmo que inconscientemente, né, traziam os seus ancestrais. Com a chegada do Caboclo das Sete Encruzilhadas, dando as diretrizes do que seria a Umbanda, abriram-se vários caminhos espirituais e aconteceu o que era esperado pelos espíritos superiores: a união do que existe de melhor em todas as religiões em apenas uma, a Umbanda. A Umbanda é a porta de entrada para todos os espíritos desencarnados que querem trabalhar ajudando os encarnados nos seus mais variados problemas. Os espíritos, não encontrando um campo onde possam atuar em outras religiões, é para cá que vêm, fazendo com que ela, a Umbanda, seja uma religião perfeita, uma fonte de beleza espiritual, muitas vezes incompreendida e mal interpretada, mas sempre vitoriosa nas suas mensagens, pois a Umbanda é fé, a Umbanda é caridade e a Umbanda é muito linda. A Umbanda teve influência forte do culto do Molocô, que surgiu no início do século XX no Rio de Janeiro. É uma tradição que está praticamente extinta, com poucos traços em alguns terreiros de Umbanda, que assimilaram seus rituais e seus cânticos, que sofreram algumas modificações de acordo com as necessidades. No Molocô também se incorporavam caboclos, preto-velhos, exus e pombagira. O Molocô surgiu da dissidência de negros que praticavam candomblé vindo de Angola, que tinham suas raízes nos povos bantus, de onde faziam parte os povos de Angola, de Congo, de Cambina, Kanseje, Mongolo, Luanda e Benguela, de onde vem a maioria dos nossos pretos velhos. Depois da libertação dos escravos, os negros tinham que trabalhar para sobreviverem. E os candomblés, por serem muito rígidos quanto à participação diária nos cultos, fez com que houvesse o afastamento de muitos membros. E assim nasceu o Molocô, que realizava os seus cultos sem a necessidade de uma participação diária. Só que muitos médios do Molocô continuavam fazendo as suas obrigações no candomblé. Isto
é o fato que existe até hoje com muitos adeptos da Umbanda, fazendo com que haja uma inserção de rituais do candomblé dentro da Umbanda, o que é chamado de umbandomblé. É uma mistura onde ninguém realmente sabe se é Umbanda, se é candomblé, se é umbolocô, o que é. É uma verdadeira salada do que fazem. É uma mistura que muita gente não consegue entender bem, se estão sabendo, não sabendo se são da Umbanda ou se são do candomblé. Muitos dizem até que o terreiro é traçado. Existem muitos terreiros de candomblé que fazem seus toques de Umbanda, mas sem a mistura. A sessão é feita em um espaço separado, os atabaques são outros e se canta em português. E essa é a maneira correta de se fazer Umbanda. Umbanda não canta em Angola, não canta em Molocô, não canta em nenhum dialeto africano. Umbanda se canta em português, tá? E quando alguém tem a casa de candomblé que faz Umbanda, os atabaques do candomblé são uns e da Umbanda são outros. Não se mistura, não há a mistura. A Umbanda possui toda a fundamentação necessária sem que haja necessidade da busca de outras modalidades para acrescentar. O que, ao invés de contribuir para alguma coisa, vai terminar por trazer quisilas para dentro do centro. Além dos caboclos, dos pretos velhos, dos exus e da pombagira, no Omolocô também se reverenciava os orixás Ogum, que é Canjira Mungongo, Xangô, que é Zambará, Yansan, que é a Cida, e Oxum, que é a Cinda. Daí tinha uns outros orixás. As comidas eram parecidas com as comidas dos candomblés, e os ingredientes eram quase todos os mesmos. Mas o amalá de Xangô era feito com rabada de boi, como se faz hoje em dia na Umbanda. Tá? Então, quando a gente faz uma comida para Xangô, né, que a gente bota rabada de boi, tem muita gente aí do candomblé que diz que é errado, que não se usa, que não é a rabada de boi que se utiliza. Diz até que é para a gente aprender a fazer comida para Xangô, né? Tá, mas eles não sabem que isso aí veio do Omolocô. E o Omolocô é uma das raízes do candomblé, né? Então, acho que não somos nós que deveríamos aprender um pouco mais, né? A expressão linha das almas também veio do Omolocô. Era um ritual que não se batia atabaques e todos os médios faziam um círculo ajoelhados no terreiro e havia a incorporação de uma entidade de nome Sacanga, que vinha como um preto velho e empunhando um porrete, dando batidas no chão. O preto velho, que vem hoje em dia na Umbanda, se apresenta daquela mesma maneira, daquele mesmo jeitinho daquelas entidades que vinham, daquele preto velho que vinha. E é por isso que se diz que o preto velho é da linha das almas. Se pensarmos bem, todas as entidades fazem parte da linha das almas, pois depois de nosso desencarne, todos viram alma. Tanto que os pontos das almas não falam em preto velho. O Omolocô, ao pé da letra, quer dizer filhos da roça. Talvez porque naquela época os terreiros não eram legalizados em centros urbanos, não eram localizados nos centros urbanos, e sim escondidos no interior da mata, porque a polícia não permitia a realização dos rituais. Com o surgimento do Omolocô, várias macumbas foram aparecendo e crescendo de maneira desordenada, fazendo o que as igrejas universais fazem hoje em dia, ou seja, cobrando por tudo e pondo um medo na cabeça dos seus fiéis, para que pudessem pagar caro pelos trabalhos que eram realizados. A espiritualidade novamente se mexeu, e com o kardecismo, como o kardecismo já estava no Brasil, junto com outras religiões, chegou o Caboclo das Sete Encruzilhadas e institucionalizou a Umbanda. A Umbanda é uma religião ensinada pelos caboclos e pretos velhos, que, se aproveitando dos médios, vem nos ensinar os caminhos do bem. Ela tem por finalidade a prática da caridade, evidenciando a imortalidade do espírito, provando a reencarnação e propagando a palavra de Oxalá, preparando a pessoa, né, para uma vida melhor aqui na Terra e na vida espiritual depois da passagem. A caridade na Umbanda é
praticada com ajuda espiritual, material e moral. A Umbanda tem a finalidade de educar as pessoas durante a sua permanência aqui na Terra, espiritualizando os homens e também os espíritos que estão em evolução, a fim de que fiquem aprimorados os sentimentos de fraternidade. Como se vê, a filosofia umbandista é a mesma de todas as outras religiões. Quando os homens estiverem devidamente doutrinados, esclarecidos e com a razão forte e iluminada, sentirão o dever de irem ao encontro de seus semelhantes, imbuídos dos mais altos sentimentos de fraternidade. Quem não amar ao próximo como a si mesmo não estará em condições de ser intermediário entre aquele que procura um socorro espiritual e as palavras consoladoras dos caboclos e pretos velhos. O mundo tem apenas um Criador, que recebe vários nomes dependendo da religião ou da região do mundo. No Oriente ele é representado por Buda, nos países islâmicos ele é Alá, para os evangélicos ele é Jesus Cristo ou Jeová. No Candomblé, dependendo da nação, ele é Olorum, Orumilá ou ainda Odudua. Na Umbanda, ele é Zambi. Todos esses nomes representam uma única força geradora de tudo o que conhecemos. A Umbanda, através do plano material e espiritual, se transforma em luz que ilumina os nossos caminhos e nos conduz através de nossas provações aqui na Terra. Todos os trabalhos realizados na Umbanda têm o principal objetivo de promover o bem. E é por isso que ela é uma grande nação espiritual, sendo a mão que recebe sem escolher, acolhe sem ver a quem e ampara a todos os irmãos necessitados. Vamos ver agora os conceitos da Umbanda. Primeiro, crer na existência de um Deus único, criador e incriado, onipotente e eterno. 2. Crer na existência das entidades espirituais em planos superiores de evolução, que são os orixás. 3. Crer nas entidades espirituais ou guias espirituais, que são os mensageiros dos orixás. Crer no espírito que se encontra no caminho da evolução e que ele é uma força sutil de energia. 5. Crer na reencarnação e na lei de causa e efeito, que é o karma. 6. Crer na prática da mediunidade sob as mais variadas formas. 7. Crer que o ser humano vive em um campo de vibração que condiciona a sua vida, tanto para o bem quanto para o mal, conforme a lei do livre-arbítrio. 8. Crer na prática da caridade material e espiritual. 9. Crer no direito de liberdade de todos os seres vivos. E 10. Crer no orixá maior, que é Oxalá. Os mandamentos da Umbanda. 1. Sempre responder o mal com o bem. 2. A intolerância com a fraternidade. 3. A calúnia com o perdão. 4. A incredulidade com a fé. 5. A indiferença com a caridade. 6. A arrogância com a humildade. 7. A intriga com a compreensão. 8. A descrença com a esperança. 9. A perseguição com a tolerância. E, finalmente, o ódio com o amor. Esses são os 10 mandamentos que governam a Umbanda. A Umbanda tem minha mãe Iemanjá, que todos os dias vem me abençoar, cobrindo meu corpo com seu manto sagrado, que dá o alimento e sustenta milhares de pessoas através de seus peixes. A Umbanda tem Mãe Ansã, que com seus raios e sua espada livra seus filhos dos maus Exus, dos quiumbas e dos eguns que estão sempre a perturbar. A Umbanda tem Mãe Oxum, Nossa Senhora do Ouro, que com suas águas doces tira a perturbação de seus filhos e é capaz até de trazer um novo amor para a vida desses filhos. A Umbanda tem Ogum, que na verdade são os caboclos que trabalham na linha deste orixá. Ogum está sempre disposto a comprar a briga de seus filhos e sempre
as demandas e sempre vence os maus. A Umbanda tem os falangeiros de Oxóssi, que são os caboclos índios do Brasil. São os descendentes da mistura do negro, do índio e do homem branco que, através dos passes, da fumaça, do charuto e das rezas, livram os seus filhos de doenças espirituais e muitas vezes materiais. A Umbanda tem meu pai, o Obaloaê, que sempre vem em meu socorro e de todos os filhos que estão precisando da cura de alguma doença. A Umbanda tem pai Xangô, que, como Oxóssi e Ogum, é representado por caboclos. Sempre dita as regras do bem e está sempre disposto a lutar contra a injustiça. A Umbanda tem Cosme Damião e Doum, que, através das falanges de Ibejada, mostrando a inocência das crianças, realizam verdadeiros trabalhos. Nesta falange estão presentes vários mestres ascensionados. A Umbanda tem os pretos velhos, alguns não tão pretos e outros nem tão velhos, mas que, em meio aos seus resmungos e conselhos, curam seus filhos através de rezas e da fumaça do cachimbo, retirando mal olhado a inveja. A Umbanda tem os Exus e as alegres pombagiras, que, através do sorriso debochado, dos cigarros e dos charutos, do champanhe e da cachaça, são os grandes trabalhadores da Umbanda, pois sem Exu não se faz nada. São capazes de trazer de volta o amor que se foi ou dar um novo amor, o que é muito melhor. A Umbanda tem o povo cigano, que com suas roupas coloridas, como o arco-íris, que através da imantação e das magias resolvem os problemas dos consulentes, que na leitura das mãos e das cartas, trabalhando com os 4 elementos da natureza, falam do passado, do presente e do futuro. Também temos os mestres indianos e orientais que, através das mãos dos médios, transmitem as vibrações mágicas de amor, de caridade, de fraternidade. A Umbanda tem os malandros que vêm alegrar as nossas giras com seus sapateados e sambas no pé. A Umbanda tem Nanamburuquê, sempre disposta a varrer as negatividades e os falsos. A Umbanda tem o grande Oxalá a comandar toda esta imensa legião de espíritos. Vou ter medo de quê? Por fim, temos Zambi, o criador de tudo o que conhecemos. Em que outra religião encontramos tantos amigos sempre dispostos a nos ajudar? Seja com a aparente inocência das crianças, seja com alguns mais sérios e outros mais invocados, mas todos com um só pensamento: trabalhar em função do bem ao próximo. Isso é que é a verdadeira Umbanda. Saravá Umbanda! A Umbanda é uma religião que se aderiu ao culto dos 4 elementos principais da natureza, tendo os seus orixás divididos nos seguintes reinos. Na água temos Iemanjá, Oxum e Nanã. No ar temos Iansã e Oxalá. No fogo temos Iansã e Xangô. Na terra temos Xangô, Obaloaê, Oxóssi, Ogum e Ibejada, que são as crianças. A Umbanda é regida pela Santíssima Trindade: Pai, que é Zambi, Filho, que é Oxalá, e o Espírito Santo. Sabemos que na Umbanda não há incorporação de orixás, pelo menos não como nos rituais de candomblé, embora por alguma necessidade o orixá do zelador ou da zeladora poderá baixar em algum momento, mas isso é uma coisa muito rara de se acontecer. Bom, gente, no próximo vídeo, nós vamos ver as energias que são cultuadas na Umbanda, tá certo? Então, se você gostou, dá um ok, faz um comentário, mas se estiver inscrito no canal, eu agradeço. Se não estiver inscrito, vem pra cá que nós vamos ver muita coisa sobre a Umbanda. Praticamente tudo da Umbanda eu vou falar em todos os vídeos, tá bom? Então, até a próxima.